Então, dando sequência, nós vamos tratar agora as tabelas dimensões. Primeiro que nós vamos trabalhar é a tabela recrutador. Eu acho que é a mais simples. Não tem nada que fazer. Talvez você queira ter o controle de recrutamento interno e externo. Então, você poderia aqui ter talvez uma consultoria, um headhunter, e aí ter uma coluna se é interno e externo faria diferença. No nosso caso aqui, não temos, então é só renomear para de recrutador. A tabela de competências, ó, a gente tem duas colunas, que é o código da competência e a descrição da competência. Só que essa descrição da competência, eu tenho o nome da competência e uma breve descrição do que essa competência trabalha, o que ela compreende. E eu tenho várias colunas aqui em branco. Então, primeira coisa, não trabalhamos com colunas em branco. Se estão todas vazias, a gente vai remover essas colunas. Selecionei, botão direito do mouse, remover colunas. E agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dessa coluna transformar em duas colunas. Primeiro, seleciona ela, vem aqui em adicionar coluna, extrair, após o delimitador. Qual é o delimitador que nós vamos usar? Se vocês observarem, tem aqui o nome da competência, dois pontos. Então, nós vamos usar aqui dois pontos, porque essa nova coluna eu quero que leve a descrição da competência. Pronto. Então, aqui nós temos a descrição. E agora nós vamos manter apenas nessa coluna a competência, ou seja, antes do delimitador. Só que ao invés de vir aqui em adicionar coluna, quando eu quero manter, eu venho em transformar e vou extrair antes do delimitador. Qual o delimitador? Novamente, o dois pontos, dou um OK e aí beleza. Certo? Temos agora a nossa tabelinha de competências, né? E eu tenho aqui o código, a competência e a descrição da competência. Eu só vou fazer o seguinte, ó, notem que tem um espaço em alguns nomes, né? Então, para limpar esse tipo de ocorrência, o espaço no começo do texto, nós clicamos com o botão direito, transformar, cortar. Se for no final do texto, botão direito, transformar, limpar. Beleza? Feito isso, está pronta a nossa tabela de competência. Vamos renomear ela aqui para de competências. Próxima, tabela cargo. O que nós temos aqui na nossa tabela de cargo? O código do cargo, o nome do cargo e as competências esperadas para cada cargo. Está preenchidinho, está tudo certinho, só tem bastante linha em branco. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos primeiro, ficou repetindo aqui o cabeçalho, né? Então, vamos filtrar aqui tanto o nulo, para remover os vazios, como a ocorrência de texto, já que é uma coluna de número e a gente vai precisar que ela seja uma coluna de número para fazer o relacionamento. Ele filtrou, o que eu vou fazer agora? Vou transformar ela de geral para número. Beleza. Se eu tivesse transformado primeiro ela para número antes de fazer o filtro ali do código cargo, ela daria erro. Por isso que eu fiz o filtro antes. Então já podemos renomear aqui para de cargos. Certo? E por último, a nossa tabela de candidatos, que ela tem os dados cadastrais do candidato que está concorrendo à nossa vaga. Também está limpinha, não tem nenhuma sujeira. Nós temos aqui o código da vaga que esse candidato participou, o nome do candidato e a data de nascimento. A gente pode explorar essa informação futuramente, a escolaridade, o estado civil, o código de pessoa. O que é esse código de pessoa? Normalmente, no sistema de gestão de pessoas, a gente tem ali o processo antes do colaborador, do candidato se tornar um colaborador e depois que ele se torna um colaborador. Então, esse código de pessoa é o que faz a junção entre o candidato e futuramente, se ele se tornar um colaborador, eu tenho lá a matrícula de colaborador e tenho também o código da pessoa. Então, esse código de pessoa é um código que nessa tabela que controla candidatos e candidatos contratados, ela se torna a nossa chave primária, esse código pessoa, porque eu posso ter uma pessoa e que já teve várias matrículas na organização. Então, quando o processo, a gente quer controlar o processo antes do colaborador se tornar um colaborador, enquanto ele é um candidato, esse código de pessoa seria como se fosse a nossa matrícula, tá? Então, uma vez que eu participei de um processo seletivo nessa empresa, eu ganhei um código interno dela de pessoa, meu código de pessoa.
e vai ser meu código para o resto da vida, certo? Só para vocês entenderem o funcionamento, tá bom? Não enxerguei nenhuma necessidade de fazer nada aqui, não tem nenhuma coluna sobrando. O que a gente pode fazer é renomear aqui a nossa tabela e já partir lá para o Power BI para poder fazer as nossas métricas, os nossos cálculos. Mas antes tem a decalendário, né? A gente precisa criar aqui a decalendário. Na sequência, vamos criar ela rapidinho e já vamos lá para dentro do Power BI.